Olá, alunos do oitavo ano. Hoje vamos dar início à nossa parte do Challenge Yourself, tá? Essas duas páginas, né? Aliás, essa sessão de Challenge Yourself ficam nas páginas 16 e 17. Elas fazem uma revisão de tudo que vimos nesse capítulo inicial do volume 2. Bom, então vamos ao primeiro exercício da sessão Challenge Yourself. A primeira questão, ela pede para relacionarmos as palavras com seus significados. Então, eu tenho aqui na letra A, chess, xadrez. Solitaire é aquele jogo que tem baralho, tá? Que utilizamos baralho. Board games são jogos de tabuleiro e card games são os jogos de cartas, né? Que envolve cards. Então, vamos à primeira alternativa. A card game that is played by one person, also called patient. Então, olha só. Leiam toda a frase, tá? Leiam toda a alternativa. Porque, por exemplo, a letra B e a letra D, o solitaire e o cards, são alternativas que podem confundir. Então, é necessário que você faça a leitura de toda a frase. Próxima. A game for two players in which player moves 16 pieces across the board and tries to place the opponent king, tá? Então, olha só, vou marcar aqui para vocês algumas palavras-chave das frases. Então, aqui eu tenho, na primeira alternativa, essa palavra-chave, que é patient, né? Paciência. Na segunda alternativa, eu tenho king. King fala muito desse game, ok? A próxima, game that is played by moving pieces on a special board. Então, aqui eu vou ter, ó, special board. Tá? Então, eu tenho aí algumas palavras-chave para diferenciar as alternativas, ok? Próxima, a small piece of stiff paper that is marked with symbols or pictures comes in a set and is used for playing games. Então, ó, a small piece of stiff paper that is marked with symbols or pictures. Aqui, ó, eu tenho pictures e paper, tá? Então, aqui eu tenho duas palavras-chave. E o picture é que vai dizer de qual game eu estou falando, tá? Vamos ao próximo exercício. Número 2. Nomeie, utilizando as palavras do quadro, com o jogo correspondente. Então, eu tenho aqui no quadro dominoes, dominó, double dutch, pular corda, né? Só que é aquela que você utiliza duas cordas. Hopscotch, amarelinha, marbles, bolinha de gude, tag, é o pega-pega, e ioiô, ioiô. Bom, então você vai observar aqui as imagens e vai colocar os nomes de acordo com a brincadeira. Esse tá bem easy, né? Tá bem fácil.
Número 3. Complete as frases com a forma afirmativa e negativa. Então, vocês vão observar... ou interrogativa, desculpa. Então, vocês vão observar que no final da frase tem os sinais, tá? Esse exercício está na página 16 ainda, tá? Ainda estamos nela. E aqui não tiver o sinal ao lado, né, de mais ou menos, são as formas interrogativas, tá? Então, aqui eu tenho menos, então, onde eu tenho esse sinalzinho de menos, farei negativa, e o plus, onde tem o sinal de mais, eu farei as afirmativas. Vamos à letra A. When my grandpa was a kid, he played video games. Lembrando que quando eu tenho uma frase na forma negativa, quando eu precisar fazer uma frase na forma negativa, como eu estou falando de algo do passado, eu vou utilizar o didn't, ok? Então, ó, eu tenho a letra A e a letra D, tá bom? Então, nessas duas questões, eu vou utilizar o didn't, né? Então, vai ficar didn't used to. Didn't used to. Já para as formas afirmativas, ficará normalmente, ok? Vou utilizar o used to. Quarta questão. Observe o quadro e escreva frases sobre o que pessoas costumavam fazer ou não fazer no passado, tá? Então, eu tenho aí um quadro com o que as pessoas costumavam fazer, o yes. Eu tenho play on the street e make their own toys. Então, primeiro eu tenho brincar na rua e fazer seus próprios brinquedos. No quadrinho do no, play mobile games e surf on the internet. Então, eu tenho jogar jogos de videogame, que era o que as pessoas não costumavam fazer no passado, e navegar na internet, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos formar a frase com essas sentenças aqui, tá? Esses trechos. Então, por exemplo, no quadro do yes, a frase, né, vai ficar: They used to play on the street. Para o no, olha o exemplo. They didn't use to play mobile games. Tá? Então, eu tenho aí um exemplo de cada. Número 5. The title of this text is How do you play dominoes? But which is the best heading for this snippet? Então, olha só, a questão número 5, ela pede que façamos a leitura do texto e, dentre as alternativas aqui embaixo, que possamos escolher quais delas, né, ou qual delas pode se encaixar melhor para ser o título desse texto, tá? Então, vocês vão fazer a leitura do texto e marcar nas alternativas qual se encaixa melhor. Letra A. Dominoes and strategies. Será que o texto acima está falando de dominó e estratégias, né? Será que está falando das estratégias do jogo?
Letra B. Rules for winning at dominoes. Será que ele está dando regras para vencer o jogo, né, de dominó? Letra C. What are dominoes? Será que aqui ele está dando o conceito? Ele está dizendo o que é o jogo de dominó? Letra D. What is the domino effect? Será que está falando do efeito dominó, que é aquele que aquela brincadeira que nós colocamos os dominós em pé e derrubamos um que derruba todos os outros? Será que é disso que ele está falando? Bom, então você vai escolher dentre essas alternativas, de acordo com o texto, qual se encaixa melhor para o título desse trecho. Número 6. Complete as frases com an, some, any, many or much. Então, essa questão aqui, como ela envolve vários conceitos, né, e formas de utilização dessas palavras, né, de contáveis e incontáveis, você pode retornar lá nas atividades que tem o conceito e a forma como utilizá-las e para poder completar as frases. Então, olha lá, a primeira frase. Letra A. How did you pay for this board game? Bom, nós estamos falando de dinheiro, né? Não estamos especificando quanto. Então, o dinheiro, nesse caso, ele é contável ou incontável? Então, para coisas incontáveis, eu utilizo many ou much. Então, você vai ver. Letra B. Clara loves playing game involving numbers. Então, olha só. Aqui nessa frase fala que a Clara, ela ama jogos de videogame, né? Ama jogar jogos, aliás, não videogame necessariamente. Então, ela ama jogar jogos envolvendo números. Bom, aqui é uma questão que não está especificando também nada, né? Nem a quantidade. Então, aqui eu tenho duas opções de resposta. Eu tenho A, né? Porque eu posso falar de o jogo ou um jogo que envolve números, ou eu posso falar de algum jogo que envolve números, né? Porque eu não estou especificando qual é o jogo que a Clara gosta ou ama. Letra C. There are ways to win at chess. You just need to choose strategy. Tá? Então, olha só. Aí, nessa questão, eu tenho existem, pontinho, pontinho, maneiras de vencer no xadrez. Você apenas precisa escolher strategy, a estratégia. Então, qual deles eu vou utilizar para completar? As estratégias para vencer, as maneiras para vencer no xadrez, tem algumas dicas, né? Então, essas dicas são contáveis ou incontáveis? Você vai ver e vai responder aqui. Então, da mesma forma, você vai fazer para as outras questões, ok? Vamos ao próximo. 7ª.
Escolha a opção correta para completar cada frase. Letra A. What do you mean or say by that? Então, qual seria a melhor forma, a melhor opção para utilizar nessa frase? Lembram daquela música do Justin Bieber, se eu não me engano? What do you mean? Né? Então, ó, o que você quer dizer com isso, com aquilo? Então, aqui nesse caso, a melhor opção é o mean, tá? Então, você vai marcar, vai circular a melhor opção. Letra B. Teach or correct me if I'm wrong, but do you mean? Então, aqui, ensine, corrija-me. Então, você vai marcar qual dessas fica melhor aqui na frase. Letra C. Sorry, I'm not sure or mean if I got that. Are you saying? Então, aqui na letra C, eu utilizo esse I'm not com mean ou sure. I'm not sure. Ou I'm not mean. O que faz mais sentido? Eu não tenho certeza ou eu não significo, né? Então, tem aí uma tradução ao pé da letra, até para vocês verificarem qual melhor se adequa ao I am not. Letra D. Clear, sorry. What exactly do you mean by that? Letra E. Is that clear or easy now? Letra F. What I was trying to explain to say was. Número 8. Match the video game genres with the corresponding keywords. Então, nós vamos relacionar os gêneros de games, os tipos de games, com as palavras-chave, com as keywords, ok? Então, eu tenho letra A, Role Play, letra B, Action, letra C, Sports e letra D, Adventure. Então, nós vamos fazer relação com essas outras alternativas aqui. Então, eu tenho Coordination, Motor Skills, Plot, Trophies, Characters, são os personagens, né? Best Teams, são os melhores times. Long Game, qual deles aí requer muitas horas do jogador, do player? Stories, qual deles tem histórias por trás? Tá? Então, aqui vai ser de acordo com o game. Bom, então, nossa videoaula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E a próxima videoaula já teremos a correção dos exercícios do capítulo que finalizamos hoje, ok?